Paz e bem. Vamos prosseguindo com o nosso curso A Eucaristia a partir das Sagradas Escrituras, o culto da nova aliança. Até aqui fizemos um caminho de procurar compreender como era a Páscoa da antiga aliança dentro de todo o evento do Êxodo, né? Toda a experiência de libertação do Egito, né? Rumo à terra prometida, conduzida por Moisés, o estabelecimento deste culto da Páscoa, também na perspectiva de uma aliança com Deus, né? Um caminho rumo à terra prometida e de um culto que se estabelece também. Mostramos que havia em Israel a expectativa de um novo êxodo, uma nova experiência de libertação e, dessa forma, uma expectativa, uma esperança de uma nova terra prometida, de uma nova aliança, de um novo culto, enfim, de uma nova Páscoa. Mostramos que Jesus, na sua missão, realiza essas expectativas de Israel. E nesse sentido, Jesus vai estabelecer uma nova Páscoa e como evento, a passagem deste mundo para o Pai, e dessa forma também vai instituir uma nova Páscoa a ser celebrada. É um pouco disso que gostaríamos de tratar neste vídeo, que tem como título Uma Nova Páscoa a ser celebrada. Retomamos um pouco o modo como foi celebrada a Páscoa judaica, segundo Êxodo, capítulo 12, os elementos fundamentais da Páscoa antiga. Havia a escolha de um cordeiro imaculado. Havia o sacrifício deste cordeiro. O judeu espalhava o sangue do cordeiro na porta como sinal, né, de proteção. E, por fim, se comia a carne do cordeiro. Estes elementos são importantes, né? Então, um cordeiro imaculado, para nós, Jesus, o sacrifício do cordeiro, o sacrifício de Jesus na cruz, o sangue do cordeiro na porta, como sinal de proteção, o sangue de Cristo no qual se realiza uma nova aliança, que também é para nós, né? Proteção no sentido de que é salvação. Nós vamos falar desses aspectos. O comer a carne do cordeiro. É interessante que o sacrifício da Páscoa, ele não se completava com a morte do cordeiro tão somente, mas no consumo da carne do cordeiro, né? Como expressão de comunhão com este sacrifício e de comunhão entre as pessoas que celebravam este sacrifício. Isso é significativo, porque também para nós, né, tomai e comei, né, este comer do cordeiro, portanto, não é um ato simbólico, mas é comer da carne do cordeiro. Nós também iremos falar sobre isso. Essa Páscoa judaica era preservada, né, como um dia de lembrança, uma memória que, no entanto, evocava uma presença, como nós já falamos. Não é só lembrar do passado, mas tornar o passado presente. O judeu que celebrava a Páscoa, 100, 200 anos depois do evento do Egito, né, da saída do Egito, ele se sentia como ele também tivesse sido libertado da escravidão do Egito. Então era uma memória que evocava uma presença, uma atualização. Isso também vai ser importante para nós. E tudo isso em vista, né, de celebrar uma passagem, uma Páscoa da escravidão para a liberdade, rumo a uma terra prometida, uma aliança com Deus e um culto, né, que foi estabelecido, né, a princípio nas tendas, depois num templo, como já havia como perspectiva na própria experiência, né, da Páscoa, a construção do templo, conforme nós já refletimos também. Na última ceia, Jesus, ao invés de falar do êxodo do Egito, conforme os evangelhos, vai falar do seu futuro sofrimento e morte, do seu passar deste mundo para o Pai, que ele vai falar do seu corpo entregue, do seu sangue derramado, e ele vai falar desse momento como passar deste mundo para o Pai, segundo o Evangelho de João. E tudo isso para nos conduzir a uma nova terra prometida, o reino de Deus, que ele anuncia e que nele se manifesta
conforme também vamos refletir, né, Jesus passa deste mundo para o Pai pela cruz. A ressurreição é a manifestação definitiva do reino de Deus. Em Jesus ressuscitado, nós contemplamos o reino de Deus na sua plenitude. É para onde caminhamos. Então, ele vai nos conduzindo a essa nova terra prometida, estabelecendo uma nova e eterna aliança e um novo culto que ele vai nos deixar, né? Assim como a Páscoa foi um evento da saída da libertação do povo do Egito para a Terra Prometida, ela é também uma celebração deste evento. Assim também, o culto que Jesus nos deixa é a celebração do evento da sua Páscoa, ou seja, da sua passagem deste mundo para o Pai, da sua paixão, morte e ressurreição. Na ceia, ao invés de tomar o cordeiro, Jesus tomou o pão, dizendo ser o seu corpo. Ele se fez cordeiro, né, que tira o pecado do mundo. Vamos refletir mais sobre isso. Jesus estabelecia assim uma nova Páscoa a ser celebrada e nos apresentava um novo sacrifício a ser oferecido. O seu próprio sacrifício na cruz, né? Como nós vamos refletir, né? Por que Jesus, né, realizou isso? É o que a gente vai agora aprofundar. Porque a oferta de sua vida ao Pai expressa o caminho para passar deste mundo para o Pai. Toda a vida de Jesus foi uma entrega ao Pai, e a entrega de Jesus ao Pai se constituía na entrega de sua vida à humanidade. O entregar a vida a Deus não é uma coisa abstrata. A gente entrega a vida a Deus doando a nossa vida aos irmãos, vivendo o amor. E Jesus viveu isso de modo perfeito, se assim a gente pode dizer. Então ele realiza um sacrifício mais puro e verdadeiro. Em seu sacrifício, Jesus realiza a essência da religião, a oferta de sua vida a Deus como oferta de sua vida à humanidade. Ali se estabelece a essência da religião, este religar-se, né, a Deus, essa comunhão, né, do humano com o divino. Em Jesus se realiza de modo pleno. Ele realiza a vontade de Deus, está em comunhão com o Pai, vivendo a vontade do Pai e vive a vontade do Pai, oferecendo a sua vida à humanidade. Ele é o Cordeiro que tira assim o pecado do mundo, porque nele não se vê pecado. O pecado é o desvio de Deus. Jesus não se desvia da vontade do Pai. Então, ele de fato realiza a vontade do Pai plenamente. E assim ele nos mostra o caminho que nos conduz ao Pai. Dessa forma, o que simbolizava os sacrifícios antigos, como forma de culto, tudo aquilo que os sacrifícios antigos expressavam, né? O querer doar algo a Deus, ao matar um animal e oferecer como sacrifício, a consciência de que a gente merecia morrer, mas aquele animal morre em nosso lugar. Jesus realiza isso de modo perfeito, porque ele realiza uma oferta de fato plena ao Pai, a sua própria vida, e no doar a sua própria vida, morrer em nosso lugar, né, Jesus realiza esse sentido do sacrifício de fato, trazer a percepção de que a gente merecia a morte, mas ele morre em nosso lugar, oferecendo a sua vida para que a gente tenha vida, para que a gente se converta, para que a gente viva esse amor, para que a gente ofereça a nossa vida também ao Pai. E se o nosso sacrifício é imperfeito, nós nos unimos ao sacrifício de Jesus, oferecendo a nossa vida e assim celebrando a nossa vida. Jesus vai dizer: eu vim para salvar, eu vim para trazer vida. E é essa vida que nós celebramos e vamos celebrar na Eucaristia, oferecendo-a com Jesus ao Pai e assim celebrando o dom da vida. Então, Jesus realiza a essência do sacrifício de modo perfeito e aí revela para nós salvação, a verdadeira passagem para a terra prometida, que é o reino de Deus, que é a vida eterna, a vida na comunhão da glória, né, do Pai. E é essa vida que o Senhor nos traz já aqui. A vida eterna não é só a vida depois da morte, mas é a vida em comunhão com Deus, é já participar do reino de Deus. É para esse lugar, né, que o Senhor nos conduz. Mas para compreender o novo rito pascal que Jesus institui, voltemo-nos à Páscoa judaica
no tempo de Jesus. Entender como a Páscoa judaica era celebrada, por enquanto aqui na sua essência, nos ajuda também a compreender melhor o que Jesus realizou na última ceia. No tempo de Jesus, a Páscoa, ela era celebrada não somente nas casas, né? Mas uma parte era realizada no templo, lá se realizava o sacrifício do cordeiro, então se levava o cordeiro, né? Ou se comprava, muitas vezes era o que Jesus vai criticar, né? O cordeiro no templo, imaculado, lá o cordeiro era sacrificado pelo sacerdote, e depois esse cordeiro era trazido para casa onde se realizava a refeição. Então a Páscoa continha duas partes: o sacrifício realizado no templo e a refeição. Como todo sacrifício no tempo de Jesus, ele só poderia ser realizado, né, e oferecido no templo pelo sacerdote. Era o sacerdote que matava o cordeiro, né, e fazia o sacrifício do cordeiro no templo, com um rito todo próprio. Ninguém podia comprar um cordeiro, comer na sua casa, sozinho, né, sem passar pelo templo e pelo sacerdote. Após o sacrifício do cordeiro no templo, nas casas era realizada a refeição pascal. E tudo isso como memorial e ação de graças. Nós vamos falar aqui desse termo ação de graças no tempo de Jesus, no hebraico, beraká, né? Então era uma ação de graças pela libertação do Egito. Lembramos que a Páscoa era um memorial como presença, atualização. E de novo citamos o texto da Mishnah, das tradições judaicas, que dizia assim: em cada geração, cada homem deve então considerar como se tivesse aparecido fora do Egito, conforme está escrito: isto é pelo que o Senhor fez por mim ao sair do Egito. Somos obrigados a agradecer e abençoá-lo por ter feito todas essas maravilhas por nossos pais e por nós. Ele nos libertou do jugo e nos deu a liberdade, levou-nos do sofrimento à felicidade e da escuridão à grande luz, e da servidão à redenção. Então vamos proclamar diante dele, aleluia. Ou seja, aquele que celebrava, celebrava como se ele estivesse sendo libertado do Egito, né? Então não é só uma lembrança do passado, é uma atualização. Assim também será a Eucaristia, mas à frente vamos refletir sobre isso. Havia a expectativa de uma nova Páscoa do Messias, conforme nós já estudamos, que aconteceria inclusive na mesma noite da Páscoa antiga, segundo algumas tradições judaicas. Em um comentário judaico antigo sobre o Êxodo, o rabino Josué, filho de Ananias, que tinha descendência sacerdotal e havia servido no templo, antes que este fosse destruído, diz: naquela noite eles foram redimidos, e naquela noite eles serão redimidos. A redenção última acontecerá na mesma noite que a primeira, ou seja, a nova Páscoa, ela se realizaria na mesma noite da Páscoa antiga. Por isso que Jesus vai instituir a Eucaristia, a Páscoa da Nova Aliança, na mesma noite da Páscoa antiga, né? Então, por que Jesus institui a Eucaristia na última ceia? Porque naquela ceia ele celebraria com seus discípulos a ceia pascal antiga. Mas ao invés de celebrar a ceia pascal antiga, ele celebra uma nova ceia pascal, a sua Páscoa, né? Então, também outra tradição judaica dizia: nessa mesma noite saibam que vou redimi-los. O Messias, que é denominado primeiro, virá no primeiro mês, que era o mês no qual se celebrava a Páscoa. Isso para dizer, né, então, que a Páscoa de Jesus aconteceria no lugar, né, da Páscoa antiga. Dessa forma, a Páscoa de Jesus leva a Páscoa antiga ao seu pleno cumprimento. Quando Jesus diz que não veio abolir a lei, veio, né, levá-la ao pleno cumprimento. Jesus, de fato, então, realiza de forma plena as expectativas da antiga aliança. Se Jesus se viu iniciando um novo êxodo, né? Ele se entendia assim: cumprindo as expectativas de Israel, aquela expectativa por um novo êxodo, uma nova experiência de libertação. Ele esperava que esse novo êxodo fosse precedido por uma nova Páscoa, assim como naquele êxodo do Antigo Testamento, né? Aquele evento foi também celebrado, foi instituído como uma celebração. Também, então, agora, um novo êxodo de Jesus. E qual é o êxodo de Jesus?
o seu sair deste mundo para o Pai, a sua passagem deste mundo para o Pai. Quando Jesus, então, iria celebrar e instituir essa nova Páscoa? Na última ceia. Na última ceia. No momento em que celebraria a Páscoa judaica, Jesus estabelece uma nova celebração pascal. A última ceia é preparada como uma ceia pascal, conforme podemos conferir em Mateus 26, 17 e 19, Marcos 14, 12, Lucas 22, 14 e 15. Mas o que Jesus realiza e institui é algo novo, é uma nova celebração pascal, como nós vamos refletir. Na ceia de Jesus, não se fala do cordeiro, mas do corpo, né? O corpo entregue. Em seu relato de como era a Páscoa no tempo de Jesus, né? Diz o rabino Eliezer, e no templo sagrado eles costumavam trazer perante a ele o corpo da oferta da Páscoa. Então, se referiam ao cordeiro como o corpo. Jesus vai dizer, isto é o meu corpo, na última ceia. Ou seja, Jesus se faz cordeiro. Jesus se coloca no lugar do cordeiro. Então, na última ceia, o cordeiro que era imolado no templo, agora Jesus toma o pão e diz, isso é o meu corpo, ou seja, ele se faz cordeiro. Ele se faz cordeiro. Cordeiro imolado. Corpo entregue, né? Sangue derramado. O sacrifício da Páscoa era marcante pelo derramamento do sangue. Jesus fala do sangue derramado. E aqui é interessante, a gente adianta e depois vai refletir, onde o corpo de Jesus foi definitivamente entregue e o seu sangue derramado na cruz. Jesus como que está antecipando a sua morte na cruz na última ceia. A gente vai refletir mais sobre isso também. Somente o sacerdote realizava o sacrifício no templo. Ao mandar fazer isto em memória de mim, Jesus aqui está renovando o sacerdócio. Porque nós, cristãos, não oferecemos mais sacrifícios de animais, não temos mais esse tipo de sacrifício, mas continuamos oferecendo a Deus um sacrifício. Qual? Esse que Jesus mandou a gente fazer isso em memória de mim. E quando fazemos isso em memória de Jesus, nós dizemos, o sacerdote agora, né? Ele renova o sacerdócio, aquele que oferece o sacrifício. Então ele pega o pão e diz, é o corpo, é o meu corpo, não é o corpo do sacerdote, é o corpo de Jesus, isso é o meu sangue derramado. Ali nós estamos oferecendo a Deus um novo sacrifício, tornando presente o sacrifício de Jesus na cruz, na Eucaristia e oferecendo a Deus. Vamos refletir sobre isso. Dessa forma, Jesus renova o sacerdócio, se institui aqui um novo sacerdócio. Também iremos refletir sobre isso. E se devia comer a carne do cordeiro, tal como na ceia antiga, ainda se come a carne do cordeiro, né? Tal como na ceia pascal, porque é aí que se consuma a ceia. Portanto, isso não pode ser simbólico. Não pode ser só um símbolo. O comer a carne do cordeiro era parte da celebração da Páscoa. Nós não comemos pão, comemos corpo de Cristo e tomamos do seu sangue, né? Participando assim do seu sacrifício. Bem, para mostrar essa ligação da Páscoa nova com a Páscoa antiga, trago uma citação de Eusébio de Cesareia, né, lá do ano 300 e pouco, e para mostrar como os cristãos já tinham essa consciência de que a Páscoa de Jesus ela, né, estava ligada à Páscoa antiga, levando-a ao seu pleno cumprimento. Eusébio diz assim, cinjamos sempre os rins da nossa alma com a modéstia e a castidade, mantenhamos-nos sempre prontos para o combate de que fala o Evangelho, sempre com o bastão de peregrinos na mão. Essa ideia de peregrino, né, de caminhar, porque vamos caminhar pelo deserto rumo à terra prometida. Distanciamo-nos sempre mais do Egito, procuremos o deserto, a solidão. Em nossa vida, entre os homens, durante a vida, dirijamo-nos sempre para Deus, celebrando sem cessar a festa da passagem. Então é interessante que ele fala dessa nossa vida, né? Como esse peregrinar, saindo do Egito, que a gente pode dizer do pecado, né? Passando pelo deserto, a solidão, a oração, né? O estar a sós com Deus, e assim passando, né? Cada vez mais, né? Para Deus. E isso não só uma vez por ano,
mas sempre, todos os dias, como dizem as palavras do Evangelho. A graça realmente nos libertou dos velhos costumes, nos deu um homem novo, formado segundo os planos de Deus, uma nova lei, uma nova circuncisão, que é o batismo, uma nova Páscoa. Essa é a nossa nova Páscoa, celebrada em Jesus, né? Como um sair do mundo para o Pai, né? A Páscoa de Jesus, de fato, foi o sair deste mundo para o Pai, no sentido da sua morte e ressurreição, e para nós vai ser um sair do mundo enquanto pecado e entrando, né, no reino de Deus, adentrando o reino de Deus por esse caminho que é diário, que é constante, até que se torne, né, claro, definitivo. Essa é a nova Páscoa a ser celebrada, né? Essa é a Páscoa que nós celebramos e que a gente vai continuar refletindo e meditando. Curta e compartilhe. Paz e bem.